Eterno, bendito seja o seu glorioso nome. Escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Leika de Shu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam, sejam bem-vindos ao canal Teshuvah Total para um estudo do Shabat, esse estudo que fazemos semanalmente das porções da Torá. Essa semana teremos o estudo de duas porções que nos trazem muitos ensinamentos, um ensinamento importantíssimo que é a porção Kedoshim, nos traz o ensinamento de como ser santos. Antes, o Eterno nos ensina tudo que devemos deixar de lado, todas as impurezas que devemos afastar da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, eu convido você a partir de hoje, a partir desse momento, você afastar da tua vida todas as impurezas, todos aqueles sinais que só te levam para o caminho incorreto, o caminho que te afasta do Eterno. Então, que na próxima semana você pratique todos os momentos da tua vida e pratique os ensinamentos do Eterno. Toda a ação, a toda palavra que sair da tua boca, antes de sair, você avalia, Você avalia, confronta tudo que você vai fazer com os ensinamentos do Eterno. E só faça aquilo que for correto, aquilo que for adequado ao ensinamento do Eterno. Então, vamos dar início a esse estudo. Espero que você tenha descansado bastante esta noite, que esse dia seja um dia glorioso para você, independente se está chovendo, se está sol, que esse dia seja de muita luz, de muita iluminação do Eterno, a luz que vem do Eterno até você. Então, antes de iniciarmos o estudo, vamos proceder à leitura, ao canto do Matovu. O Matovu é uma bênção que foi transformada de uma maldição. O feiticeiro Bilã foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Nós vamos estudar isso no capítulo 24 de Bamidbar, mais à frente, logo estaremos estudando essa porção. Então, o feiticeiro Bilã foi contratado para amaldiçoar o povo. E aí, na hora de amaldiçoar o povo, tudo que ele conseguia falar eram bênçãos. O Eterno transformou todas as suas palavras impuras em palavras puras. É isso que você deve fazer, permitir que o Eterno mude todas as tuas palavras ruins em palavras boas, em palavras de bênção. Então, vamos cantar essa bênção que recitamos, toda manhã do Shacharit, recitamos no Shacharit Shabbat, na manhã do Shabbat, nós recitamos essa bênção junto com um verso do Salmo número 5, verso 8. Vamos recitar o Matovu. Matovu, Oaleha Yaakov, Mishkenoteha Israel. Matovu, Oaleha Yaakov, Mishkenoteha Israel. Vani beho hasdeha, avo veterestaha, elheka hodesha, veirateha. Quão agradáveis são tuas tendas, Yaakov, teus tabernáculos, Israel. E eu, na tua misericórdia, entrarei em tua casa, prostrar-me-ei ante tua santidade, no temor a ti. Amém.
Elohim Melenemã. Elohim é rei fiel. Então, vamos abrir o coração, abre o teu coração para escutar no teu coração as palavras do Eterno. Hoje ele vai nos ensinar mais algumas ações que devemos abominar de nossa vida, que devemos retirar da nossa vida. São ações muito ruins, ações que ele desaprova, que ele abomina, assim como nós vimos tratando já nos últimos estudos, né, desde a Kasherut, na porção Shemini, onde ele nos fala o que devemos retirar de nossa alimentação, né, depois o que devemos retirar de nossa boca. Agora nós vamos retirar, né, todas essas abominações que acontecem no dia a dia, que estão aí no dia a dia nos enfrentando, nos confrontando, justamente para que possamos exercitar, né, exercitar os ensinamentos do Eterno. Porque se elas não aparecessem na tua vida, você não saberia o que é puro do que é impuro, né? No nosso mundo nós temos sempre duas variáveis, né? Nós temos sempre que escolher entre o que é puro e o que é impuro, o que é correto e o que é incorreto. Então, por isso que elas aparecem, para que você avalie, confronte, mostre, olha, isso aqui realmente eu não devo fazer, porque o Eterno ensina que isso eu não devo fazer. Muitas delas você não vai saber por quê, mas se o Eterno disse, é um hook, né? Então você faz porque tudo que ele fala e que você entende e faz dá certo, então aquilo que você não entende, faça também, né? Siga os ensinamentos dele, porque vai ser o melhor para a tua vida, para a vida daqueles que estão à tua volta. Então vamos ver quais são esses costumes abomináveis que o Eterno quer que nós nos afastemos deles. Então vamos fazer a leitura do verso 1 do capítulo 17. Abra a tua Torá, se você não abriu o teu coração ainda, é o momento, né? É o momento de você abrir o teu coração. Abra a tua Torá também no capítulo 17 do livro de Vaikra, o livro de Levítico, esse livro que é um livro que pouca gente gosta, né? Muita gente não gosta desse livro porque traz muitas regras, muitas orientações do que fazer, do que não fazer, e as pessoas não gostam muito de receber essas regras. Mas são essas regras que vão balizar a nossa vida, né? A gente não gosta das leis, né? Da lei do país, né? Mas elas são importantes para que haja um convívio pacífico, que as pessoas convivam, mantenham a sua cidadania, respeitem ao seu próximo. O Eterno aqui nos ensina exatamente isso, né? Os regulamentos e juízos que ele nos passa é para que a nossa vida seja uma vida repleta de luz, de sabedoria, né? Então é isso que esse livro traz, e muita gente então se afasta disso. Mas se você se dedicar ao estudo desse livro, se você acompanhar bem o estudo desse livro, entender esse estudo e, mais do que tudo, praticar na tua vida, você vai ser santo, como o Eterno vai nos ensinar no próximo estudo, né? No estudo que faremos logo entraremos na segunda porção desse Shabat, porção Kedoshim. Então vamos lá acompanhar essa leitura. Vai da beira Adonai el Moshe Lemur. E falou o Eterno para Moshe, dizendo, o Eterno sempre começa com essa frase, né? Essa frase aparece muitas e muitas vezes no livro de Vaikra, também aparece nos outros livros, mas é aqui que ela mais aparece. Daber el Aharon, ve'il banav, kol bnei Israel, ve'amartah, Alechem, Ze Hadavar, Asher Tzivá, Adonai Lemor. Fale para Aaron e para seus filhos, Banav a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, a toda a comunidade, a todo o povo de Israel que está com vocês, e diga-lhes, Ve'amartá, e diga-lhes,
Estas são as palavras, né? Estas são as palavras que Adonai ordena, ou seja, a palavra que o Eterno está transmitindo para todos. Fala para Moshe, Moshe fala para Aaron, Aaron fala para seus filhos, e seus filhos então espalham para todo o povo. É assim que o Eterno combinou com Moshe lá no livro de Shemot, lá na porção Shemot. Né? Eu falarei com você e você transferirá para todo o povo. Ish mibet Israel asher ish hart shor o reshev o es Bamarne o asher ishrat mihutz lamachane. Todo homem ou qualquer homem, ish, homem a homem, todos os homens ou qualquer um dos homens, né, da comunidade dos filhos de Israel, Mibeit, ou da casa de Israel, da comunidade de Israel, que mataram um boi, ou um cordeiro, ou uma cabra dentro do acampamento, ou que matá-lo fora do acampamento. Né? Matar aqui no sentido de fazer um sacrifício, né? Não é matar para comer, não é matar esse animal para comer. Nós vamos ver mais no próximo verso que ele está relacionando esse animal morto como sendo um animal morto para o sacrifício. Ve'el petar ohel moed lo reviou Lehakriv korban laadonai, lifnei mishkan Adonai, dan yehashev laish ahu, dan shafar venichat raish ahu mikerev amor, sem levá-lo da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta para Adonai, diante do tabernáculo de Adonai. Será culpado de sangue, pois verteu sangue e essa pessoa será eliminada de seu povo. Matou o animal fora do acampamento, fora do Mishkan, né? Matou esse animal lá fora e não levou esse animal para apresentá-lo como uma oferta a Adonai. Então, o que ele fez? Ele derramou um sangue inocente. Né? Ele não matou esse animal para comer, para cozinhar e comer. Ele matou esse animal como uma oferta para o Eterno, mas ele não fez, né? Não fez conforme o Eterno ensinou a Moshe, conforme o Eterno disse para Moshe. Então, é como se ele estivesse derramando o sangue de outra pessoa, derramando um sangue inocente, derramando um sangue que não vai ser aproveitado para essa oferenda. Pois os filhos de Israel trarão seus sacrifícios realizados no campo a Adonai, à entrada da tenda do encontro ao Cohen, e realizarão seu sacrifício como oferta para Adonai. Então todo esse sacrifício tem que ser feito para o Eterno. Né? Então é dessa maneira que o Eterno quer que seja feito o sacrifício. Na porta existe uma regra, há um regulamento para isso. Né? Então tem que ser feito de acordo com o que o Eterno ensina. Não as pessoas fazerem de acordo com o que elas acham. Né? Vou fazer dessa maneira, vou estabelecer, vou atender o Eterno conforme eu acho que deve ser. Não, você deve atender conforme o Eterno ensinou. Né? O Eterno repete isso várias vezes, fazer conforme o Eterno ensinou a Moshe. Então não é da maneira que você acha. Né? Por exemplo, não é fazer o dia de repouso ao Eterno num outro dia qualquer. Tem que ser feito conforme o Eterno ensinou. Então ele repete todas as ações que devemos fazer, né, conforme ele nos ensina. Vezahak HaKohen
Itchadan al Misbach Adonai Petach Ohel Moed Vechikich Hachelev Lereach Nihoach Ladonai. E o Cohen borrifará o sangue contra o altar de Adonai à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como um aroma agradável a Adonai. Então, se ele matou fora do tabernáculo, ele leva para o Cohen, né? E o Cohen então vai proceder a todo aquele processo que nós já vimos discutindo, né, nos últimos estudos, né, que é borrifar o sangue contra o altar, não é para fazer nenhuma oferenda, né, fora do Mishkan. Por isso que hoje nós não fazemos mais nenhum sacrifício, nenhuma oferenda, porque não existe mais o Mishkan, ou o templo que veio a ser construído na época do rei Shlomo, né, Shlomo Hamelech, Salomão, rei Salomão, né, foi construído um templo em substituição ao Mishkan, contra a vontade do Eterno, né, mas o Eterno aceitou que fosse feito daquela maneira, mas a partir da destruição do segundo templo, nos anos 70 da nossa era, não se faz mais esse sacrifício. Por quê? Porque o Eterno aqui diz que não é para fazer fora do lugar onde é o lugar sagrado, é o lugar que o Eterno pediu para o povo construir, que moraria dentro dele. E aqui é importante, Velo isberhu ud et ziverchen lazeirim asherchen zonim aharechem hukat olam tirie Zotlahem de Dorotan, e não sacrificarão outra vez, né, não farão novos sacrifícios aos bodes, né, aos bodes com os quais se prostituem, ou seja, aos demônios. As traduções trazem como demônio, mas na verdade são os bodes, né, como nós citamos ontem o estudo que tratava de Azazel, naquela história toda de Azazel, onde dois bodes eram separados, um para Adonai e um para Azazel. Um iria para Azazel, levando todas as transgressões, as iniquidades do povo. Aqui também o Eterno lembra, né, lembra desses bodes que muita gente passou a idolatrar o bode, né, como um Deus, como um Elohim, né? E aí o Eterno diz então para não fazer sacrifício ao animal, né? O sacrifício tem que ser feito, né, por expiação, o sacrifício tem que ser feito frente a Adonai. Não sacrifiquem outra vez, né, aos bodes. E aí a tradução trouxe como demônio, aí colocou uma nova figura na jogada, né, colocou uma nova figura que não é o nome que o Eterno deu, né, com os quais se prostituem. Por quê? Porque representa aqui todo o animal, todo ser de idolatria que as pessoas fazem a sua prostituição ritual, né, oferece para esse Deus, né, esse Deus pagão, sacrifícios. Hoje se faz, até hoje, se faz orações para vários Elohim que não são, né, não são Adonai Elohim, não é o Eterno, o nosso Elohim, mas fazem para outros deuses, né? Muitos deuses aí aparecem aí para todas as pessoas. Muita gente tem aí vários deuses, né? Amo o Eterno, mas também faço sacrifício para esse, para aquele outro. Então o Eterno diz: não façam isso, não se prostituam, não façam essa prostituição ritual. Por quê? Porque quando você ama o Eterno e procura
um outro Deus, você está se prostituindo, né? Você tem o seu cônjuge, você tem as suas relações íntimas com o seu cônjuge, mas você procura outro, você está se prostituindo, você procura outra pessoa, você está se prostituindo. É isso a prostituição ritual, né? A pessoa ama o eterno, mas também, né, acende vela, faz orações, enfim, faz tantas coisas com outros, né, com outros seres que não são aqueles que não são recomendados pelo Eterno. Então o Eterno diz aqui, não sacrifique para outro. Isso é um regulamento permanente, ou seja, não valia só naquele momento, vale até os dias de hoje, até os dias de hoje vale isso. Não se prostitua a outros deuses, a outros bodes, né? Não faça sacrifícios, orações, não peça que nenhum outro te abençoe ou te guarde, não peça nenhum outro que cuide das tuas feridas, que sare que retorne a tua saúde. Né? Você tem que sempre seguir ao Eterno. Se você segue ao Eterno, você não pode seguir a nenhum outro. E Yeshua nos disse, você não pode ter dois senhores, né? Porque você vai amar um e odiar o outro. Como é que você vai... o Eterno diz aqui para você não seguir nenhum outro Deus, né? Aí você chega no outro Deus, o outro Deus fala assim, não siga a mim, não siga o Eterno. O que você vai fazer? Né? Quem você vai seguir? Então, siga somente ao Eterno, porque é Ele que vai trazer tudo o que você precisa para a tua vida. Vá alechem, tomar ish mi beit Israel, umin hager asher yagur betohan asher Ale, Olá, O Zavar. Diga-lhes também, todo homem, cada homem da comunidade de Israel ou dos estrangeiros que vivem, né, que vivem, Betorrém, que vivem com vocês, apresentar uma oferta queimada ou sacrifício, e não levá-lo à entrada da tenda do encontro para sacrificá-lo a Adonai, esse homem será eliminado do povo. Então, veja que é uma coisa bastante séria, né? Você fazer uma oferta para fazer um sacrifício para um outro Deus pagão, né? Você está assinando, né? Se a pessoa está assinando a sua sentença de morte, ele será eliminado do povo. Então não faça isso. Né? Acredite, creia, siga, tema somente Adonai. Não tema, não vá estender o seu amor, né, a outros deuses pagãos. Então o Eterno trata isso de uma maneira muito séria. A idolatria é muito séria, né? Você pensa na tua casa, né? Teu filho não gosta de você, ou teu filho diz que te ama, mas também, né, gosta de um pai de uma outra pessoa, considera aquele pai do seu amigo como seu pai, né? Então se refere a ele como meu pai, pede bênção a ele como se o outro fosse pai dele, não por um respeito, mas por achar, né, por se dedicar mais ao outro pai do que ao próprio pai. Então, como você se sentiria nesse momento, né? O Eterno diz, né, no segundo mandamento, o Eterno diz que ele é um Elohim ciumento, ele tem ciúmes disso, né? Mas o ciúmes no sentido de ficar irado, né? Ficar irado quando as pessoas demonstram gostar, né? Demonstram seguir deuses que não são deuses, né? Que não são deuses. Só Adonai é Adonai é Had. Né? Então você não pode dividir, né, o teu temor ao Eterno com o temor a qualquer deus pagão, ou qualquer ideologia, com qualquer outra religião que adote um outro
um outro Deus. Né? Então você não faça isso porque você está magoando o Eterno, e ele diz que essa pessoa, né, essa pessoa que faz isso vai ser eliminada do seu povo. Veish ish mi beit Israel, umin hagar betorren, asher yochal kol dam, venatati bnei fanei, faná, banefesh, האוכלת את האדם וכי חטא אותה מקרב עמה. E todo homem da comunidade, da casa de Israel, ou dos estrangeiros que vivem com vocês, que comer qualquer tipo de sangue, eu me porei contra a pessoa que comer sangue e a eliminarei do povo. Porque o Eterno está sendo radical aqui nesse sentido, né, de comer sangue, de adorar outros deuses, porque isso é uma forma de idolatria. É o Eterno que está se colocando contra a pessoa, que ele vai ser contrário a essa pessoa que fizer, né, cometer essa abominação de comer sangue. Por quê? Porque a vida está no sangue. Né? O Eterno, quando soprou na narina de Adão, soprou o seu ruach, o seu mover, esse mover circula pelo corpo das pessoas, pelo sangue, né? É o sangue que alimenta todas as nossas células, o sangue que leva todos os nutrientes para todas as células. Então, ele traz também, né, ele leva a vida a cada célula, porque uma célula é um amontoado de átomos, né, e os átomos eles reagem entre si, e não sabe se aqueles minerais que estão ali dentro estão vivos ou não estão vivos, se tem vida ou não. É uma reação química, é um processo químico, né? Independente, você juntar cloreto de sódio, você não sabe se o cloreto de sódio está reagindo porque está dentro de uma célula ou porque está ali no saleiro em cima da mesa. Né? O cloreto e o sódio se juntam independente se há vida ou não, né? Se ele está participando de uma vida ou não. Isso é química, isso aí é um processo físico. Né? Então, o Eterno diz, a vida vai percorrer o sangue, a vida está dentro do sangue, é a vida que vai levar essa célula todo o seu desenvolvimento, todo o seu processo. Né? Então, a vida está no nosso sangue, todo o nosso movimento, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente realiza está circulando dentro de nós. Né? As células estão sendo alimentadas pelo nosso sangue. E o animal também é da mesma maneira. Né? O sangue que percorre o animal não é um sangue que tem vida no sentido do ser humano, no sentido de conhecimento, de consciência, não há uma alma viva como o Eterno colocou no ser humano, mas há a vida dentro do animal. E essa vida é levada, né? É levada a todas as células do animal pelo sangue. Então você não deve comer o sangue do animal. Não deve beber desse sangue. Então, todo animal, quando é morto, tem que ser eliminado o seu sangue tem que ser jogado na terra. Muita gente faz isso até os dias de hoje, não sabe porquê, né? Mas é um ruque do Eterno, né? Um ruque do Eterno que deve ser feito dessa maneira. Né? Essa instrução vem desde os tempos antigos para que as pessoas tenham vida. Né? Quando o Eterno diz eliminarei do teu povo, é porque essa pessoa certamente vai desenvolver problemas de saúde sérios e vai ser eliminada, né? Vai ser eliminada do seu povo e vai ser eliminada, né, no momento em que houver a ressurreição. Por quê? Porque ela cometeu essa transgressão. Não vai ser eliminada nessa vida de imediato, comeu um sangue, né, furou o dedo, chupou o sanguinho do dedo, cai morto. Não é isso que o Eterno fala, mas vai ser eliminado do povo, né, do povo que viverá com o Eterno quando houver
né, o dia do juízo. O dia do juízo é que nós então teremos essa vida, aqueles que tiverem merecimento, aqueles que o Eterno julgar e considerar com merecimento, passarão a ter essa nova vida. Então essa pessoa precisa, né, nós precisamos tirar essa abominação de nossa vida. Muita gente gosta de comer a carne com muito sangue, muita gente gosta de comer especiarias feitas com sangue de animal. Então você que está no caminho de Techuvá, você se afasta disso, você não aceita, você não recebe isso na tua casa, nem no teu corpo, né? Se as pessoas querem fazer, se as pessoas querem continuar cometendo transgressão, deixe-as, né? Deixe-as, porque são elas que vão se relacionar com o Eterno, são elas que vão prestar contas com o Eterno. Não é você que tem que sair dizendo para as pessoas: não faça isso, não faça aquilo, né? Você faz o teu exemplo, você mostra o teu exemplo, você não come, e se as pessoas quiserem, né, se elas olharem você e ver que você é uma pessoa que pelos teus exemplos merece ser seguida, algumas vão te seguir, outras não, outras vão te criticar, e nessa hora você tem que ser forte para vencer essas críticas, não entrar em conflito, não discutir por conta disso, mas seguir, né, seguir com confiança no Eterno. Que nefesh rabassar badan riv va'ani netativ lahem al ha-mizbeach lechaper al nafshotechem ki hadan hu banefesh e raper. Pois a nefesh, a alma, né, sempre que o Eterno se refere, né, ao ser humano, ou ele vai chamar de Adam, ou ele vai chamar de nefesh, né? Nefesh, a alma, o ser que está em nós, né, a nossa alma. Não é outro nome que é muito usado, mas é alma, né, o ser. Muitos tradutores colocam como a pessoa, muitos tradutores colocam como a vida, mas o Eterno está dizendo que a alma da carne, Rabassar, a alma da carne está no sangue. Badan, no sangue. Né? E eu concedi a vocês sobre o altar para fazer expiação por vossas almas, sobre vossas almas, al Hamishber, sobre o altar, Lahem de vocês, para as vossas almas, pois é seu sangue, né, Adam, que realiza a expiação na alma, não é o corpo, né, não é o corpo que faz a expiação. O que expia é a nossa alma, porque é a nossa alma que tem todo o registro de tudo que a gente faz, né? Quando a gente morre, o corpo permanece na terra, o pó volta ao pó, todos os minerais que estão dentro do teu corpo voltam para o solo, e a alma é o que carrega todo o nosso aprendizado, tudo que a gente fez na vida, todos os registros de cada segundo da sua vida vão estar registrados na sua alma. É a alma que vai a julgamento ao Eterno, e se for considerada pelo Eterno como uma alma justa, ela retornará a esse corpo vai então receber novamente essa alma. Então, o Eterno facilita a nossa expiação, né? Ele facilita que a gente, em vez de perder o nosso corpo, em vez de morrer e a alma deixar de ter um corpo para existir, para continuar realizando as suas ações neste mundo em que vivemos, né? Ele permite que a gente transfira para os animais as nossas iniquidades. Então é assim, né,
que a gente se elimina a nossa transgressão, né? A gente faz a expiação da nossa transgressão, ela fica registrada que foi cometida, mas você fez a expiação, você se arrependeu daquela transgressão, e aí, né? E aí o Eterno vai considerar isso, né? Vai avaliar isso, vai levar isso em conta. Então você não pode ingerir daquele animal, por exemplo, vamos supor aí que um animal recebeu iniquidade de outra pessoa e você está bebendo o sangue daquele animal, você está ingerindo toda aquela iniquidade que veio de uma outra pessoa através daquele animal que não foi morto, enfim. Né? Então você não deve, ingerir, ingerir sangue, não se deve ingerir sangue. Por quê? Porque o fôlego de vida do animal, o fôlego de vida está no sangue. Então não traga isso para dentro de você. Alquem, por isso, amarti livne Israel, kol nefesh, miken lo tohal dan, vehager, hagar, betorrechem lo yohal dan. Por isso, amarti, eu digo a vocês, eu disse a vocês, filhos de Israel, toda a alma de vocês não coma sangue. Lotorral, torral é comer, lotorral, não comer, não comam dan sangue. Né? E o todo estrangeiro que vive, betorrem, que vive no meio de vocês, também não coma sangue. Isso é para todo ser humano. Né? Todo ser humano deve se afastar de comer sangue, além dos animais, né? Além dos animais que não são adequados para a alimentação, né? Animal que não rumina e que não tem o casco fendido, ou um peixe que não tem barbatana e escamas, né? Ou aquelas aves que são as aves que não são de rapina, as aves que são adequadas para a alimentação. Nós vimos lá na porção Shemini, né? Então, desses animais que você pode comer, você não pode comer o sangue deles. Nem você, nem o estrangeiro que está junto com você. Veish ish mibnei Israel, umin hager hagar betorhan asher yatsud. Yatsud Yetsed Sed Haya O Of Asher Yeachel Veshafar Et Damo Verikashu Beafar. E todo homem, Veixish, todo homem dos filhos de Israel, ou do estrangeiro que vive no meio de vocês, que caçar um animal, ou um pássaro que pode ser comido, ou seja, o animal adequado, o animal kasher, o animal que faz parte da kasherut, né, verterá seu sangue e o cobrirá com terra. Então esse sangue tem que ser derramado no solo, tem que ser enterrado, né? Esse sangue tem que ser enterrado, e aí todos os minerais desse sangue vão se dissolver na terra e vão virar pó novamente, né? Mas ele não deve entrar dentro de você, ele não deve participar do teu corpo. Que nefesh kol basar, pois a alma de toda a carne, damo venifachô, né? Lifne Israel, Dam, Kol Basar Lo Tohelu, Ki Nefesh Kol Basar, Damo, Riv, Kol
Orlav e Caret, pois a alma de toda a carne, né, toda criatura, todo ser vivo, todo um ser que tem o mover do eterno em si, que se movimenta, né, toda a alma que está nessa criatura, na sua alma. E digo aos filhos de Israel, o sangue de toda a carne não comerão, pois a alma, né, a vida de toda a criatura é seu sangue. Quem comer será eliminado. Então nós temos aqui a repetição, né, de todo o ensinamento que o sangue está, a alma está no sangue, o sangue está na carne, você não deve comer, né, comer esse sangue, porque quem comer será eliminado. O Eterno não disse uma vez, não, ele disse 2, 3, 4 vezes aqui, né, para você prestar bastante atenção, para você não ter dúvidas, né, de que esse ensinamento tem que ser seguido. Verhol nefesh asher tohal nevelá utrefá baezrach u bager verribes begadav verahatz bamaim vetame ad erev haerev vetaher. E toda alma que comer animal que morreu naturalmente, né, e que foi dilacerado, ou seja, todo animal que já se tornou uma carniça, uma carne em decomposição, né, e aí essa carne não deve então, né, não deve ser tocada essa carne. Então toda alma que comer animal que morreu naturalmente ou foi dilacerado por animais selvagens, ou seja, uma carniça, seja natural, seja estrangeiro, lavará suas roupas e se banhará nas águas e estará impuro até o entardecer, né, quando aí então vai se tornar puro. Então veja que não é tão simples. Por quê? Porque aquela carne está em decomposição. Você não deve se alimentar de uma carne em decomposição, né? Ou seja ela porque morreu naturalmente, ou seja ela porque foi atacada por um animal selvagem e morreu, então está ali em decomposição. Ela não deve ser tocada, ela não deve ser comida, né? Deve ser deixada então para aqueles animais que têm essa atribuição, como por exemplo um urubu que come a carniça no solo, como um camarão que come o alimento do peixe lá, o peixe morto dentro da água, né? Então esses animais então não devem ser nem passar pela ideia da gente comer esses animais, né? Ninguém come urubu, mas muita gente come camarão, e o camarão é altamente tóxico, né? Muita gente morre comendo camarão, muita gente passa mal comendo camarão, e outros olham, percebem isso e não fazem nada, não se afastam, né? Não se afastam daquele alimento porque acham saboroso, porque é gostoso lá na comida, mas ele traz todos, né? Tudo que estava de ruim naquele outro animal que morreu, que ele comeu, está dentro dele. Quando você ingerir esse animal, você vai estar ingerindo todas aquelas iniquidades, todos aqueles problemas, e principalmente problemas de saúde, né? Nós temos que lembrar que esse Hulk aqui, né, muita coisa dele a gente já descobriu na ciência, né, que muitos danos à saúde são causados pela alimentação inadequada de animais que não deveriam participar da nossa alimentação. E o Eterno já dizia isso há muito tempo, né? E basta as pessoas, então, respeitarem, entenderem e não praticarem essas abominações. E se não lavar as roupas e não banhar o seu corpo, suportará o seu pecado. Ou seja, tocou naquele animal, mas não lavou a roupa, né? Não se afastou daquele animal, ele não se purificou. A água que vai trazer essa purificação, a água
seja num mikve, seja num poço, seja numa piscina, seja numa imersão, ou seja num chuveiro, numa banheira, né? Você tocou num animal desse, você lava a sua roupa, você se purifica. Nós vimos que o sacerdote, sempre que ia vestir a roupa sagrada, né, ele se banhava, ele se lavava, ele se purificava. Nós vimos isso no Mishkan, né? O Mishkan, quando foi construído, fora dele existe, né, existe lá uma água, né, uma pira de água lá para fazer essa purificação, né, para lavar o seu corpo. Não é só tocar o dedo que vai fazer essa purificação, mas é lavar o seu corpo para se purificar de todas as transgressões que estão chegando a ele, né, que chegaram a ele através desse alimento inadequado. Agora nós vamos entrar no capítulo 18. Né? Capítulo 18, nós vamos então adentrar a esse capítulo e vamos ver mais algumas abominações que o Eterno diz para nos afastarmos. Né? Vai da beira Adonai, el Moshe lemor, e falou Adonai para Moshe, dizendo: Daber al bnei Israel, ve amartar lechem, ani Adonai Elohechem. Então o Eterno está dizendo: fale, né? Fale para os filhos de Israel e diga-lhes: eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Ele está repetindo aqui, né? Ele está repetindo aqui o resumo de todos os Hukim, né? Que é justamente o primeiro mandamento. Né? O primeiro mandamento, ele diz: Anohi Adonai Elohechem, Asher Hotzitecha, Mieretz Mitzrayim Beit Avadim. Eu sou o Eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. É aí que a gente tem que sempre, né? A gente sempre tem que fazer o que o Eterno nos diz. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele nos deu a liberdade de toda a idolatria. Nós não podemos esquecer nunca isso. Né? Ani Adonai Elohechem, eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Ele vai repetir, né? Não precisa você anotar isso aí agora, não, porque ele vai repetir dezenas de vezes nesse capítulo aqui, ele vai repetir várias vezes para você se lembrar disso. Né? Não se esqueça disso, mas se você se esquecer, ele vai te lembrar em todos os momentos. Né? Isso você tem que ter no teu coração. É esse mandamento que você tem que sempre ter em primeiro lugar, porque se você esquecer esse mandamento, não adianta nenhum dos outros 9. Né? Não adianta você seguir nenhum dos outros 9. Não assassinarei ninguém. Mas se você não confia no Eterno, que Ele é o teu Elohim, né, que Ele é o teu Criador, que Ele te libertou de toda idolatria, não adianta nada. Né? Você não deve assassinar ninguém, mas você não deve assassinar ninguém. Por quê? Porque o Eterno criou essa pessoa, porque foi o Eterno que criou tudo que está à sua volta. Você não deve roubar porque o Eterno criou e o Eterno te deu tudo que está à sua volta, colocou tudo que está aí nesse mundo para você. Então, o Eterno está lembrando aqui, né, para que o povo não se esqueça nunca disso. Esse mandamento, né, o primeiro mandamento, é o mandamento de todos os Hukim. Por quê? Porque você tem que aceitar isso, você tem que entender isso, aceitar esse ensinamento e seguir tudo que ele fala. Por quê? Porque você confia no Eterno. É aqui a tua confiança no Eterno, confiar que Ele é o teu Criador, é o teu Elohim, né? E aí você vai fazer tudo o que Ele orienta, né? Tudo que Ele orienta você a fazer. Que Maaseh Eretz Mitzrayim Asher Yeshavtem Ba Lo Ta'asu Ur Ma'atse Eretz Kenaan Asher Ani Mevi Etchem
Shama lo ta'asu. Uvirukoterren lo telehu. Com as práticas da terra do Egito, onde vocês viviam, não as façam, e como as práticas da terra de Canaã, para onde eu os levo, não as façam, e seus estatutos não sigam. Então, o Eterno te tirou da terra do Egito, nos tirou da terra do Egito, né, com o braço estendido, com a cabeça erguida, e lá se praticava todas as práticas inadequadas, as práticas abomináveis. E o povo, a terra para onde estavam sendo levados, né, também era uma terra cheia de iniquidades. Os cananitas eram muito corruptos, eram mais corruptos do que todas as outras nações, né? Então, os cananitas cometiam muitas abominações. Então o Eterno está dizendo, não sigam essas atrocidades, não sigam esses estatutos, não sigam a cartilha deles, não sigam os ensinamentos deles. Nós temos que ficar atentos, né? Porque muitas vezes não vamos lembrar sempre de Mitzrayim e de Canaã como todos os locais em que você vai e que se pratica algo que é contra os ensinamentos do Eterno. Não naquela época, mas em todos os momentos da nossa vida, né? Às vezes você viaja, vai para um país que comete algumas atrocidades dessa que o Eterno abomina, ou então você vai na casa de alguém que faz um ritual, né? Que faz um ritual que o Eterno abomina, então você não participa disso, você não segue isso só para ser legalzinho, não, vou fazer isso aqui, mas eu confio no Eterno. Você não deve, né, não deve participar dessas abominações, vocês não devem seguir esses rituais, né? Você se exime de ir ou se exime de participar daquelas abominações, as abominações que eram feitas em Canaã, sexo, alimentação, fazer oferendas aos outros deuses, né? Então isso deve ser evitado, deve ser retirado da sua vida, você não deve participar nisso. Então você tem que ficar atento o tempo todo, né? Você tem que saber de onde você veio, né? Eu sigo o Eterno, eu sigo os ensinamentos do Eterno, eu quero continuar, né, no caminho de Teshuvá. Então você não pode seguir um estatuto diferente, porque existem outros estatutos dos deuses pagãos, né, que as pessoas escrevem, que as pessoas seguem. Isso aí é problema delas, mas você segue, né, segue os estatutos e juízos do Eterno, os ruquinhos mishpatim dados pelo Eterno, que ele repete aqui várias vezes nos seus ensinamentos. Et mishpatai ta'asu ve'et ukotai tshmeru lalechet Bachem ani Adonai Elohim. Ele aqui está lembrando, eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Ou seja, meus juízos cumpram, façam, executem todos os momentos da tua vida, as tuas ações, no teu pensamento, na tua palavra, né? Você tem que sempre praticar, pensar sempre se o que você está fazendo está de acordo com os ensinamentos, falar somente aquilo que está de acordo com os juízos e os regulamentos do Eterno, e praticar somente o que o Eterno te traz como regulamento, como juízo, né? Os meus juízos cumpram e meus estatutos observem. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Então não coma o que não é puro, não misture a lã com o linho, não deixe de se purificar na água quando tocar algum animal que já está morto, né? Não deixe de lado um segundo sequer tudo aquilo que o Eterno te ensina, né? Lembra que ele é Adonai, o teu Elohim. Então, dessa forma, você deve sempre seguir essas orientações. Não siga
as nações, não siga os ensinamentos de Nimrod, né? Porque Nimrod era aquele que teve essa ideia de confrontar o Eterno, e aí trouxe deuses, trouxe amor a riquezas, trouxe amor ao domínio sobre outras pessoas, e aí as pessoas gostaram disso, as pessoas começaram a desenvolver, né, todas as doutrinas que aparecem aí pela nossa frente, né, coisas absurdas, né, que não tem nenhum fundamento, e aí seguem essas orientações contrárias ao Eterno. Ush martem et hukotai veet mishpatai asher yase otam ha-adam vahai bachem ani Adonai. E guardem, né, Shomer, aqui nós temos a palavra Shomer, né, Shomer, do nome do Eterno, Shaddai, né, Shomer Daltot Israel, guardador das portas de Israel. Então aqui nós temos Ve Shomerem, Marem, e guardem os meus mandamentos, o Kotai, meus mandamentos, né? Veet e meus Mishpatai, meus juízos. Então o Eterno diz, guardem as duas tábuas, né? As duas tábuas que Moshe trouxe, a tábua dedicada ao Eterno, a primeira tábua, traz os regulamentos, traz aquelas diretrizes que você deve seguir sem questionar por quê, né? Por que guardar o Shabat, por que honrar pai e mãe, por que não fazer ídolos, né? Mas isso são regulamentos que você deve seguir, mesmo se você não entender. E aí estão todos os outros regulamentos que são trazidos na Escritura, a comida kasherut, né? Colocar a mezuzá na porta, usar os tzitzit. Então tudo isso é trazido, né, como um ruquim pelo Eterno. E também o juízo, ou seja, não faça nada que vá prejudicar o teu próximo, que é a segunda tábua, né? Porque se o fizer, né, o Adam, o ser humano, né, cadê o mouse? Está aqui. Adam, pois o ser humano, né, terá vida por eles. Quem que fizer isso, quem seguir os regulamentos do Eterno, né, quem seguir os juízos do Eterno, terá vida, né, porque quem está dando a garantia é o Eterno, né, quem está dando essa garantia para você é o Eterno, né, Ani Adonai. Então ele te lembra novamente que a fonte da vida é Ele, né, que a fonte da vida é Ele que te dá essa vida. Então, é isso que você deve ter sempre na sua vida. E agora ele vai entrar num tema muito, muito importante, assim como a Lashon Hará é algo que sai da nossa boca, é provocado pela nossa língua, né, que é o mal que sai da nossa boca. Ele vai falar da relação, né, da relação sexual imprópria. Né? A relação sexual imprópria traz muitos malefícios para a vida da pessoa. Né? E essa sexualidade esse ato sexual inadequado, impróprio, reprovado pelo Eterno, é o que causa grandes problemas na humanidade. Né? Grandes problemas em todos os níveis do ser humano, seja uma pessoa de poucas posses, seja de muitas posses, seja uma pessoa sem cultura, seja uma pessoa com muita cultura. Enfim, isso permeia toda a nossa sociedade e a cada dia, né? E a cada dia se transforma aí de uma maneira bastante absurda. O que nós temos hoje, nós estamos vivendo praticamente em Sedom, né? Em Sedom, que várias abominações eram cometidas em Sedom, em Canaã, né? E aqui o Eterno está mostrando que isso deve ser tirado da nossa vida, isso deve ser
abominado, né? Isso é abominável, então deve ser excluído totalmente da nossa vida. Então, vamos entrar aqui, vamos entender, né, o que o Eterno vai nos dizer. Ish, el kol sheer besaru, lut krevu, legalot ervá. E tudo errado, né? Ali o de cima. Ervat. Não, tá certo. Ish, kol sheer besaru, lot krevu, legalot ervá ani Adonai. Nenhum homem, homem a homem, ou qualquer homem, todo homem, né? Quando repete ish, está se falando que são todos, né? Todo homem, todo homem, nenhum homem se aproximará de sua carne, ou seja, Bessarô, do seu parente próximo, daquele que tem uma descendência dele, né? Seja um irmão, seja um pai, seja um tio, né? Não se deve se aproximar de um parente próximo para descobrir a sua nudez. Eu sou Adonai. Então, novamente, ele coloca aqui, né, ele ressalta para você por que você deve fazer isso. Porque você deve lembrar que ele é Adonai, ele que está te dando essa orientação e ele sabe que é melhor para você. Então, aqui nós temos essa palavra, né, essa palavra galot ervá, né? Essa palavra legalot ervá, o lâmide aqui é o para, né? Essa palavra para, né? Então nós temos aqui, não se aproxime do seu parente para descobrir a sua nudez. Então nós vamos entender o que se está falando aqui de descobrir a nudez. Não posso ver o meu filho sem roupa, não posso ver o meu pai sem roupa. É isso que ele está falando? Não, nós vamos ver já o que o Eterno está ensinando aqui, qual a delicadeza que ele usa para nos ensinar, como é essa relação sexual inadequada, imprópria, abominável. Ervat avirá, ve ervat imerá, lo tegale imerá, riv lo tegale ervatar. A nudez do teu pai e a nudez da tua mãe não descobrirás. Lo tegale, não descobrirás. Riv, ela é a tua mãe, não descubra a nudez dela. Por quê? Porque ela é a mulher do teu pai, né? É teu pai que vai, que é a nudez do teu pai que você está descobrindo nesse caso, né? Então vamos ver, né? Vamos ver agora o que é a relação sexual na Torá, como é tratada a relação sexual na Torá. O Eterno nos orienta sobre as formas de relação sexual que estão na Torá, né, que aparecem na Torá. Então, o Eterno não diz relação sexual, não usa esse termo. Por quê? Porque é um termo pesado, né? Você vê que crianças hoje aprendem já na escola, logo no início ainda da infância, ainda estão aí já aprendendo informações que deveriam ficar para mais tarde, porque ela não tem maturidade para entender aquilo. E aí vão desenvolver um conhecimento, né? Vão desenvolver um conhecimento de uma forma errada, de uma bênção que nós temos, que é justamente a nossa relação que preserva a vida, que traz vida para o mundo, que faz com que a gente se desenvolva, permaneça vivos,
no nosso planeta, ou seja, os animais, quando foram criados, o Eterno disse para eles se multiplicarem. O Eterno diz para o ser humano se multiplicar e encher a terra. Né? Então, para fazer isso, ele criou esse sistema de reprodução que é uma forma maravilhosa, né, de que dois seres se juntam para produzir um terceiro, para criar um terceiro, para dar vida à sua descendência. Então, essa relação, né, essa relação que chamamos de relação sexual, que existe entre os seres humanos, que existe entre os animais de uma mesma espécie, ela é importante para se manter a vida, para se preservar a existência dessa vida no nosso planeta. Né? As plantas também têm a sua relação, têm a sua forma de reprodução, que é da mesma maneira, como nós falamos um pouquinho lá na porção Tazria. Né? Se você não viu, veja aqui no canal, a gente fala um pouquinho de como é esse tipo de relação para que haja a preservação da espécie. E o Eterno, então, na Torá, né, a Torá, que é um livro escrito para todas as idades, ele apresenta algumas formas de relação sexual. Né, as formas de relação sexual, que são 3. E isso faz com que as crianças, quando começam a aprender a Torá, que elas começam a aprender pelo livro de Vaikra, né, elas começam a estudar pelo livro de Vaikra, elas não têm ideia do que é uma relação sexual. Ela tem, então, que estudar esse livro, mas sem ter na sua cabeça as dificuldades, né, de entendimento do que é uma relação sexual. Porque a criança ainda não desenvolveu em si uma libido, ela não tem hormônios, ela não tem os sentimentos que a pessoa tem quando está na fase de reprodução, né, os desejos, nada disso. Então a criança não pode se assustar com essas informações. E o Eterno, então, ele quer que a criança aprenda, né? O livro de Vaikra começa com uma letra Aleph pequena, justamente mostrando, né, para todos que as crianças devem começar a ler por esse livro. Por quê? Porque esse livro traz todas as orientações do que é puro e do que é impuro. Então a criança já começa a aprender desde cedo a separar o puro do impuro, a se afastar das abominações. Então ela precisa saber o que é uma alimentação adequada, ela precisa saber que ela não deve falar mal do seu próximo, que ela precisa aprender todos esses ensinamentos que nós vimos aqui nessa porção. Né? E ano a ano ela vai aprendendo e vai fazendo com que a sua vida, né, seja balizada por essas instruções do Eterno. E quando ela tiver numa idade em que ela já tem um conhecimento do que é uma relação sexual, ela vai ligar os termos, ela vai associar os termos, e aí tudo vai ficar muito claro para ela. Mas enquanto ela é pequena, não deve ser colocado para ela esses termos. Né? E o Eterno, então, apresenta 3 tipos de relação, que uma é a relação sexual lícita, né? A relação entre um casal casado, entre um homem, né? Entre um homem e uma mulher, entre um homem e uma mulher que vão preservar a sua espécie porque estão casados. Então essa é a relação lícita, onde há o casamento. O casamento na Torá é justamente essa união, né? A união de um homem e uma mulher. Então isso é um casamento, não é uma festa, não é uma distribuição de convite, não é o recebimento de presentes, mas é justamente essa relação sexual lícita entre um homem e uma mulher. Existe a relação ilícita, né? Uma relação fora do casamento, uma relação de um homem que é casado com uma mulher e que se deita com outra mulher, ou uma mulher casada que se deita com outro homem. Essa é uma relação ilícita. E há as relações sexuais depravadas, aquelas que o Eterno abomina, né? Que então ele vai tratar dessas relações nesse texto, ele vai mostrar o que deve ser evitado.
E o que é uma relação lícita? Você deve estar se perguntando, né? Porque existem muitas informações hoje, né? Existem muitas informações de relações lícitas, mas não é a que o Eterno, né? A que o Eterno recomenda. Uma relação lícita é aquela em que um homem e uma mulher se conhecem, né? Eles trocam informações, eles sabem da vida um do outro, eles sabem quem são as famílias, se conhecem, sabem dos seus trabalhos, conversam, né? e aí resolvem se unir, né? Se unir, ou seja, se conhecer, né? Se conhecer, que é o verbo iadar, né? O verbo iadar representa esse tipo de relação. Por quê? Porque as pessoas se conhecem e decidem ficar juntas, né? Decidem, então, se conhecer intimamente, além de conhecer o que está à sua volta. Essa é uma relação lícita, né? É a relação entre um casal que se casa, que se une, né? Que se une pela sua afinidade, enfim, por várias características que levam eles a ficar juntos. Então nós vemos na Torá, logo no início, né? Logo no início, Adão conhece Havá e ela gera um filho. Por quê? Porque era uma relação lícita, é uma relação em que eles se conheciam já, né? Já se conheciam, e aí eles se conhecem intimamente, eles têm essa relação sexual. A outra relação é aquela relação que não se quer conhecer, não quer saber nem o nome, né? Muitas vezes essa relação não se conhece nem o nome, que é a relação entrar, né? O homem só quer entrar na mulher, ou a mulher só quer entrar ao homem sem ter nenhum laço afetivo, sem ter nenhum compromisso assumido entre eles. Foi o que aconteceu, por exemplo, né? Por exemplo, quando nós temos naquele momento, desculpe aqui, já passei para a próxima, quando Abraham, né? Abraham não tinha nenhum filho e a Sara não dava nenhum filho a ele, então a Sara pede que ele entre a Hagar, né? Ele entre a Hagar, e Agar então tem um filho, né? Um filho que passa a ser um filho do casal. Então isso foi um entrar, porque Agar não tinha marido, né? Mas Abraham era casado. Então Abraham entra a ela, ele não tem nenhuma relação, né? Uma relação depois disso, ele não tem uma relação de conhecimento, de casamento nesse sentido, porque ele já era casado. Da mesma maneira, nós vemos lá em Bereshit, capítulo 38, verso 16, quando Yehudá é viúvo, e aí ele encontra uma prostituta na beira do caminho, né, que ele não sabia que era Tamar, a sua nora que era viúva, que não tinha um Baal mais, né, que era viúva, e ele pede para entrar a ela. Por quê? Porque ele queria simplesmente, né, ter uma relação sexual. Ele não pergunta o nome dela, não pergunta onde é que ela mora, não quer saber nada dela. Ele só quer entrar a ela para satisfazer o seu desejo. Isso é entrar, né? Isso é esse tipo de relação. É uma relação ilícita, né? Porque não existe aí um compromisso entre as pessoas, né? Entre o homem e a mulher, mas é uma relação que ela é permitida na Torá. Ela aconteceu várias vezes na Torá, né? Então, isso é uma relação que não é a relação lícita, mas ela é permitida. E existe uma relação que é justamente a chamada descobrir a nudez, né? Descobrir a nudez de um irmão, de um pai, né? Um filho com uma mãe, uma filha com um pai com uma filha. Então, descobrir a nudez, tirar a roupa do outro para ter uma relação sexual, né? E aqui existem vários problemas apareceram durante a história, né? Porque as religiões colocam que uma mãe não deve ver um filho sem roupa, um filho não deve ver um pai ou uma mãe sem roupa, a filha não deve ver o pai ou a mãe sem roupa, o pai, enfim, os irmãos não podem se ver sem roupa porque está descobrindo a sua nudez. E, na verdade, não é isso que o Eterno está dizendo. O Eterno está dizendo no descobrir a nudez para uma relação sexual, e não, por exemplo, no caso de uma pessoa de um pai que esteja adoentado e que precise que seja dado um banho, que seja feito um curativo, que ele precise ficar nu para isso, e o filho ou a filha tem que fazer isso.
são os únicos que podem tratar dele dessa maneira, e aí muitas vezes as pessoas rejeitam esse tipo de tratamento porque está escrito que não pode ver o pai sem roupa, né? Então, não é isso que a Torá está trazendo. A Torá está trazendo claramente que é descobrir a nudez para uma relação sexual, né? Então, esses sentimentos, essas orientações não vêm do Eterno, elas vêm de doutrinas religiosas que colocam na boca do Eterno palavras que ele não disse, né? Foram palavras que os homens adotaram e estabeleceram como pecado, como abominação. E não é isso que o Eterno está trazendo na Torá, né? Então, temos que sempre fazer essa leitura e fazer sempre a leitura da Torá, né, para entender exatamente o que a Torá está dizendo. Então, o Eterno vai falar agora de vários tipos de relação depravada para que você conheça e para que você se afaste dela, né, para que você se afaste dessa impureza. Então vamos ver aqui nesse verso: Ervat eshet avirá, lotegale ervat avirá riv. A nudez da mulher do teu pai não descobrirás, e a nudez do teu pai, ou seja, a mulher casada com teu pai. Nós já vimos não descobrir a nudez do teu pai ou da tua mãe, mas aqui quando o seu pai se casa novamente, aí ficou viúvo, né? E se casa novamente com uma outra mulher, ou então houve uma separação e ele se casa com outra mulher, essa mulher então é a nudez do teu pai. Você não deve desejar ficar com a mulher do teu pai, né? Mesmo que ela não seja a tua mãe. Nós vemos lá no caso de Reuven, né? Reuven cometeu esse erro. A Torá sempre nos traz o que deve ser evitado, mas ela mostrou um exemplo para a gente, já mostrou um exemplo do que foi incorreto lá atrás. Por exemplo, nós temos lá o caso de Reuven, que se deitou, né, subiu ao leito do seu pai, maculou o leito do seu pai, quando se deitou com Bilha, né? Bilha era a serva de Rachel, né, que Yaakov entrou a ela para ter filhos, que Rachel não tinha, Rachel era estéril, e aí Reuven depois se deita com seu pai e é amaldiçoado lá no final do livro de Bereshit. Ele é amaldiçoado por seu pai, né? Ele perde a primogenitura. Por quê? Porque ele descobriu a nudez do seu pai, ou seja, ele deitou com a mulher que era do seu pai. Bilha era virgem. Quando ela tem um filho com Yaakov, ela passa a ser mulher dele. Ele é um Baal dela. Ela não poderia mais se deitar com nenhum outro homem, né? É assim que está na Torá. A Torá ensina dessa maneira. E aí Reuven comete essa abominação e paga por isso, né? É cortada dele a primogenitura. Evat aroterra avirá o vat imerá moledet bait o moledet hutz lo tegale ervatan. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou nascida em outro lugar, não descobrirás. Ou seja, se o teu pai ou a tua mãe se casam novamente com outra pessoa, né, e tem uma filha, você não vai descobrir a nudez dessa filha, que ela é filha do teu pai, mas não é filha da tua mãe, é filha de uma outra mulher, ou então uma filha nascida fora de casa, nascida que não é a tua irmã direta, não foi criada dentro da tua casa. Essa mulher, você não deve descobrir a sua nudez. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha não descobrirás, pois é a tua nudez. Ou seja, você não terá relações sexuais com netos e com netas, né? A Torá não fala em neto e neta, a Torá fala filho e filha sempre, né? Porque é a descendência genética, né? A descendência genética sempre é pai e filho, pai e filho, pai e filho, por todo sempre, desde Adão até nós agora e até nossos descendentes. Sempre é a descendência de pai para filho, mãe para filho. Então ela não fala
em neto em neta. Então você não deve ter uma relação sexual, não descobrir a nudez do teu neto ou da tua neta. Ervat bat eshet avicha moledet avicha ahotecha riv lo tegale ervatá. A nudez da mulher, da filha da mulher do teu pai, nascida para o teu pai, pois ela é tua irmã, não descobrirá a sua nudez. Ou seja, uma filha nascida de uma outra mulher que não é a tua mãe, mas que é filha do teu pai. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, pois ela é parente próximo do teu pai. Ou seja, da tua tia, da tua tia, irmã do teu pai, você não deve descobrir a sua nudez. O próximo verso fala da mesma coisa. A tia, que é a irmã da tua mãe, nem a irmã do teu pai, nem a irmã da tua mãe, você deve descobrir a nudez. Por quê? Porque são parentes próximos do teu pai e da tua mãe. Mas temos hoje, como verificar na genética, os genes que têm em cada um dos pais, os seus irmãos, as mães, seus irmãos, nós temos aí como traçar toda a linha de DNA que vem dos pais para os filhos. Então, quando há uma mistura dos mesmos genes, pode haver problema na descendência. Então, isso deve ser evitado justamente para evitar. Isso é uma explicação rápida, curta, mas a ciência já mostra que essas proibições têm um sentido. Não é puramente a razão sexual, mas a descendência que vai haver nesses casos. Então isso deve ser evitado. O Eterno fala muito isso, por quê? Porque naquela época, a gente lembra de Sedom, de Amorrá, nós lembramos do Egito, que isso acontecia, acontecia entre parentes, muitas das relações aconteciam entre pai e filho, irmão e irmã, tio e sobrinho. Então isso acontecia muito naquela época, e o Eterno está mostrando que isso é uma abominação. Deixa eu ver o horário aqui. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, e de sua mulher não te aproximarás, ela é tua tia, ou seja, a mulher do irmão do teu pai. Ela não tem com você nenhuma consanguinidade, mas ela é a mulher do teu tio, ela é a nudez do teu tio. É como se você estivesse descobrindo a nudez do teu tio. Então não devemos, aqui não há nenhuma descendência genética, mas há a relação de proximidade, ela é próxima, ela é a mulher do teu tio, ela é quando você descobre a nudez dela, você está descobrindo a nudez do irmão do teu pai, ou seja, da tua ascendência. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é a mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez, ou seja, não se deitar com a nora, não ter relação sexual com uma nora. A nudez da mulher do teu filho não descobrirás, ela é a nudez da mulher de teu irmão, a sua cunhada, não descobrirás, ela é a nudez do teu irmão, ou seja, não ter relação sexual com uma cunhada. A nudez de uma mulher e sua filha não descobrirás, e a filha de seu filho ou a filha de sua filha não descobrirá a sua nudez. Eles são parentes próximos dela, é abominação. Aqui a gente tem que tomar cuidado com esse sua, porque esse seu filho aqui é o filho da filha da mulher. Então é preciso tomar cuidado, porque a gente no português a gente mistura, a gente mistura os pronomes teu e seu aí à vontade. Então aqui está se falando da mulher, a filha da mulher, não descobrirás a nudez dela, nem dos filhos dela, dessa filha dessa mulher com quem você tem uma relação, você tem uma relação com uma mulher, ela tem uma filha que tem um filho. Então seria
seria uma abominação você ter relação com essa pessoa, com esse filho ou com essa filha. E uma mulher e sua irmã não pegarás como rival, descobrindo a nudez delas, enquanto sua irmã viver. Ou seja, você não deve ter relação com duas irmãs, né? Casar com uma e ter relação com a sua cunhada. Nós já vimos que o Eterno diz: não provoque a ira entre duas irmãs, não provoque a inimizade entre duas irmãs, né? E isso é uma forma de ter esse tipo de inimizade, você ter uma relação com uma mulher e ter relação com a irmã dessa mulher. Isso é uma abominação. O Eterno não permite que haja essa disputa, essa briga entre irmãs. Nós vimos isso na porção, né, no livro no livro de Bereshit, Gênesis, né? Às vezes o nome foge. O livro de Bereshit, nós temos a situação em que Jacob se casa com uma irmã e ele amava a outra e se casa com uma irmã porque seu sogro cometeu lá uma ingerência em cima desse processo de casamento, e aí ele oferece uma irmã e ele ama a outra, e depois ele casa também com a outra, né? E aí surgem as 12 tribos de Israel a partir de uma inimizade, essas irmãs se tornam inimigas, né? Então aqui o Eterno novamente mostrando que aquilo aconteceu, foi errado, não deveria ser daquela maneira, mas serve como um exemplo, né, de todos os problemas que foram causados na vida desses três, né, naquela história de Jacob, Rachel, Leia. Então o Eterno diz que isso não aconteça, que você não permita que isso aconteça na tua casa. E a mulher, né, Ve'el Isha Benidat, né? Nós temos na Nidat, na separação, Tumatá Lo Tikrav Legalot Evatá. E a mulher em separação de purificação, ou seja, a mulher que está no seu ciclo menstrual, seu período menstrual, que está separada porque está eliminando o sangue, né, um sangue do seu corpo, não te aproximará delas para descobrir a sua nudez. Ou seja, ela é a tua mulher, né? Ela é a tua mulher, seria uma relação conhecer e adar, mas aqui o Eterno considera que é uma relação abominável, é uma relação descobrir a sua nudez. Então, mesmo sendo a tua mulher, né, você não deve se aproximar dela nesse período, porque vai haver a mistura do impuro com o puro. Então, você deve esperar aquele período passar, aquele período de separação, e aí você pode conhecer a sua mulher. Então veja como o Eterno é claro nas palavras, ele mostra exatamente, né, qual é a real situação. Isso não pode acontecer, é uma abominação, mesmo sendo entre um casal, né, um casal que mantém normalmente relações lícitas. Nesse caso, é uma relação ilícita. Ve'el eshet amitcha lotitem shevatecha lezaha letamea vá. E com a mulher do teu próximo não deitarás para dar tua semente para te purificares com ela, ou seja, não te deitarás com a mulher do teu próximo. Aqui nós temos o 10º mandamento, Lotarmod, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou seja, não te deitarás com a mulher do teu próximo. Por quê? Porque ela pertence a ele, ele é o Baal dela, você não pode colocar a tua semente dentro dela, ela tem um Baal. Ou então você fazendo isso, você está se impurificando, você está se tornando impuro. Por quê? Porque você está transgredindo o 10º mandamento. Todas essas orientações, elas ferem um ou outro dos 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos são a síntese de tudo que pode ser feito
de errado, né? Então tudo que é feito de errado vai atingir uma das 10 palavras, um dos 10 mandamentos do Eterno. E aqui o Eterno então explica, né? Ele vai destrinchando cada mandamento, ele vai, né? Porque quando fala não cobiçar a mulher do próximo, né? Você imagina uma coisa, mas existem vários desdobramentos e o Eterno vai então mostrando todas as possibilidades para você não falar assim, mas isso eu não sabia que estava dentro daquele mandamento, isso aqui eu achei que estava fora, né? Não está em nenhum dos 10, então eu posso fazer. Na verdade, ele está fazendo uma explicação de todos os 10 mandamentos. Então, cada um dos momentos em que, cada momento da sua vida em que você for realizar alguma coisa, for falar alguma coisa, for agir de alguma coisa, você então vê se isso, avalia se isso não está ferindo algum dos mandamentos do Eterno. E tua descendência não permitirás que seja sacrificada a Moleque, e não profanarás desse modo o nome de teu Elohim, Ani Adonai, eu sou Adonai. Então o Eterno está dizendo, não cometa essa idolatria provocada, praticada por muitas doutrinas, né, praticada naquela época por muitas doutrinas, que era o sacrifício dos seus primogênitos a deuses pagãos. Então o Eterno lembra que eu sou Adonai. Por quê? Porque eu te tirei da terra da idolatria, né, da casa da servidão. O Eterno está sempre lembrando isso. Por quê? Porque você deve sempre prestar homenagens ao Eterno, louvar ao Eterno, ter temor ao Eterno, seguir a sua Torá. Você não deve seguir ensinamentos de outros deuses pagãos que fazem essa abominação. Você lembra Naquedá de Isaac, né, naquele momento em que Abraão, o Eterno diz para ele levar seu filho sobre o Horeb, e ele então, Monte Moriá, desculpe, né, ele vai levar o seu filho lá para fazer Aquedá, para oferecer, degolar o seu filho como um sacrifício para o Eterno. E o Eterno, no último instante, o Eterno diz para ele não fazer isso. Né? Por quê? Porque o Eterno não aceita que se sacrifique um ser humano para fazer a expiação, para fazer essa purificação. Né? Ele só permite que seja feito com os animais kasher, os animais adequados, não se permite que faça isso com os seres humanos. Então, naquele momento, ele mostra que isso não deve ser feito, nem para ele, nem para qualquer um dos deuses. E aqui ele cita, não faça isso para Moloque ou qualquer, né, Moloque aqui representando qualquer deus aí, que as pessoas fazem esses sacrifícios absurdos, faziam naquela época esse sacrifício absurdo de oferecer um filho para um deus pagão. Zahar Tishav Mishkve Isha Toevar Riv, e com um macho não te deitarás como mulher, é uma abominação, ou seja, a relação entre dois homens, né, a relação sexual entre dois homens é uma abominação para o Eterno. O Eterno não permite esse tipo de relação. E com qualquer animal não deitarás, tornando-se impuro com ele, e uma mulher não ficará em pé diante de um animal para se juntar a ele. É uma perversão, ou seja, sexo com animais é uma perversão, né? É uma abominação. O Eterno abomina esse tipo de relacionamento, né? E a gente vê que muitos desses relacionamentos que aparecem aqui como abominação são muito difundidos na sociedade, são praticados em muitas sociedades até hoje, até os dias de hoje, né? E as pessoas julgam correto, as pessoas avaliam como correto, e o Eterno está dizendo, não façam isso, porque isso é perversão, né? Isso ele abomina, ele orienta para não fazer. Então você deve evitar, né? Deve se afastar desse tipo de relação.
Não te tornes impuro com nenhuma dessas coisas, pois todas as nações que eu fiz, de que eu expulso vocês, de diante de vocês, maculam-se com elas. Nós temos que lembrar Sidom, nós temos que lembrar Mitzrayim, nós temos que lembrar Canaã, que todos faziam esse tipo de abominação, sexo entre irmãos, sexo entre filhos e pais, né? Havia esse tipo de abominação. Nós lembrando lá do caso de Lot, né? Lot tinha 2 filhas virgens que saem com ele, de Sidom, que está sendo destruída pelo Eterno, porque cometia abominações, e elas se deitam com o pai e querem ter um filho com o pai, né? Mas por que elas fazem isso? Porque elas cresceram naquele ambiente, elas aprenderam que aquilo era permitido, né? Não sabiam do Eterno, não sabiam as orientações do Eterno e achavam que aquilo era permitido, embora na casa delas isso não acontecesse, né? Porque Lot aprendeu os ensinamentos do Eterno. Então ele não praticava isso, mas elas não julgavam isso como sendo incorreto. E no momento que elas saem, ela vem a cidade destruída, ou seja, não existe mais ser humano na face da terra. Elas são elas duas e o pai. Então, elas, com a intenção de preservar a vida, né, de preservar a sua descendência, elas embebedam o pai, têm relação com ele e passam a ter 2 filhos, né, 2 filhos que vão ser inimigos do povo de Israel. Então, elas cometem uma transgressão mesmo sem saber, né, mesmo sem saber que aquilo era uma transgressão, mas cometeram a transgressão mesmo assim, vão ser julgadas pelo Eterno, né, no momento em que o Eterno fizer o julgamento de todos os que se foram, né, dessa vida. E impura se tornou a terra, eu visitei seu pecado, a própria terra vomitará os seus habitantes, ou seja, todos aqueles que cometeram abominações, né, mesmo sabendo ou mesmo não sabendo que cometeram essas abominações, né, a terra vomitará seus habitantes, né, esses habitantes não renascerão após o julgamento que o Eterno fará no dia do juízo, e aqueles que tiverem merecimento, que tiverem seus nomes mantidos no caderno, no livro do Eterno, e irão voltar à vida. Esses outros vão ficar na terra, a terra que vai vomitá-los, a terra que vai colocá-los para fora. E vocês guardem meus mandamentos, meus regulamentos e meus juízos, né? Aqui nós temos a primeira tábua, tábuas que traz os Hukim do Eterno, que basicamente são aquelas instruções que nós não sabemos o porquê temos que cumprir, mas é a nossa relação com o Eterno, e meus juízos, ou seja, os juízos do Eterno, que são a nossa relação com o nosso próximo, aquela que se a gente não fizer, a gente vai estar prejudicando o nosso próximo. E não pratique nenhuma dessas abominações, nem o natural, nem o estrangeiro que vive com vocês. Ou seja, nem na tua casa, né, e nem com aquelas pessoas que vêm à tua casa, aquelas pessoas que não são da tua família, da tua comunidade, do teu grupo, da tua tribo, né? Então aqui o Eterno está dizendo, não permita que nenhuma pessoa venha para a tua casa e traga essas impurezas, né? Não é só porque ela não é da tua família, não é teu descendente, você vai permitir que na tua casa se pratique as abominações que ele pratica lá na terra dele, né? Então você não deve permitir que na tua casa, por exemplo, entre esse tipo de abominação, seja a cachirute, seja o falar mal, né? Seja esse tipo de relação, não permita que isso aconteça na tua casa. Então isso deve ser separado, você deve separar essa impureza da pureza, mesmo que seja uma pessoa que lá na terra dele isso é permitido, lá na terra dele é permitido relação entre irmãos, mas aqui na tua casa, né, aqui na tua casa ele é um estrangeiro e você não vai permitir que ele faça algo que ele faz lá. Então na tua casa a regra é você que dá, se você for na casa dele, a regra é ele que dá, mas se na casa dele se pratica isso, você tem toda a liberdade de não ir, né? Você tem essa escolha, você não vai, não, naquela casa lá
eu não vou, porque aí essas coisas acontecem. Né? Então, você vai continuar seguindo as orientações do Eterno. Pois toda essa abominação fez o povo da terra que precedeu vocês, e se impurificou a terra. E não deixe que a terra vomite vocês por a tornarem impura, como vomita a nação que vos precedeu, ou seja, todos aqueles que praticavam essa idolatria antes, né, antes de você sair dela, o Eterno te tirou dela. Pois todo que praticar alguma dessas abominações, essa alma será cortada do meio do povo. Ou seja, todo aquele que está no caminho de Techuvá e resolve, né, decide cometer uma dessas transgressões que são cometidas por aquele povo que aceita isso, né, todo aquele que segue em Techuvá e faz aquilo, ele será cortado do seu povo. Lembra de Nadav e Abihu, né? Nós começamos falando sobre isso, nós começamos ontem falando sobre Nadav e Abihu, que eram filhos do sacerdote, que faziam tudo corretamente, mas no momento em que cometeram uma abominação, né, juntaram o impuro ao puro, eles foram cortados, né, foram cortados do meio do povo, ou seja, eles foram tirados, eles foram mortos naquele momento em que eles cometeram essa atrocidade. Ushmartem et mishmarti vivilti asot merutot hatoevot asher naasu lifnechem velot tameru bachem ani Adonai Elohechem. E guardem meus juízos, né? Guardem os meus juízos, ou seja, ame o teu próximo, cuide do teu próximo, não cometa nenhuma transgressão desse tipo com o teu próximo e não sigam nenhum dos costumes abomináveis praticados antes de vocês. Né? Ou seja, não cometa nenhuma abominação praticada por nenhuma dessas idolatrias, desse tipo de idolatria, para não se contaminarem, não se contaminem com eles, não permita, né, que esses rituais, essas práticas dessas religiões, né, ou dessas idolatrias, desse amor a deuses pagãos, seja trazido para dentro de você. Lembre-se, Ani Adonai Elohechem, né, o Eterno lembrando aqui as 10 das palavras, né, as 10 das palavras que começa justamente com isso, Ani, né, Adonai Elohechem, eu sou o Eterno, o Elohim de vocês que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o Eterno nos ensina, né, nos ensina como nos afastar das impurezas, como nos libertarmos dessa impureza que é trazida pela idolatria. E à tarde nós veremos então como nos tornar santos, porque a partir do momento que você se afasta de todas essas abominações, desde do falar mal, desde do cometer atos abomináveis, né, você então, seguindo as orientações do Eterno, ele vai te ensinar como você pode se tornar santo, e você vai ver que não é nada complicado, que é bastante simples. Né? Shalom, shalom. Vamos agora recitar, né, a Birkat Kohanim. A Birkat Kohanim hoje eu vou trazer para vocês, né, eu vou trazer para vocês o que aconteceu? Problema não. Vou aqui abrir a Birkat Kohanim com Moré Haimson.
Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei fiel. Tenham todos um bom almoço, um bom descanso, né? Às 14 horas nós temos a Morá Kessia aqui no canal trazendo uma leitura de todas essas duas porções. Então, descanse, almoce, descanse e aí volte às 14 horas para acompanhar a Morá Kessia. E às 16 horas nós faremos a nossa leitura final, né? A leitura final desse Shabat. Shalom, shalom. Vou trazer para vocês também agora um salmo, né? Um salmo maravilhoso cantado aqui pelo Moré Haimson. Shalom, até a tarde. Elohim Yechanenu Vivachenu Yair Panav Itanu Selah V'yadat b'chesdan kecha בכל גוי ישועתך יודו חכמים אלוהים יודו חכמים כולם ישמחו איננו לאומי כי תשפוט עמי מישור ולאומים בארץ דנכם יודו חכמים אלוהים
חכמים כולם ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוהים אלוהינו יברכנו אלוהים כי לרוחו כל אפסי ארץ סלע